Sabe, às vezes uma única linha de texto pode contar uma história inteira. Tipo, uma descrição, um rótulo. Ali pode ter um universo de significado se a gente souber como olhar. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Olha só, o nosso ponto de partida é essa linha. Poucas palavras, né? Só descrevendo o autor Junot Díaz. À primeira vista, parece uma coisa simples, quase uma ficha de catálogo. Mas, na verdade, isso aqui é um retrato super condensado. É tipo um quebra-cabeça que convida a gente a desvendar o que está por trás da obra dele. Então fica a pergunta, né? Que história essa linha realmente está contando? Para descobrir, a gente vai desmontar essa frase peça por peça para entender o peso de cada palavra. Bora lá! Ok, vamos começar pelo primeiro conceito-chave que aparece ali na descrição. A ideia de uma literatura de diáspora. É um termo, olha, que carrega muita, mas muita história e experiência. Bom, mas antes de mais nada, o que exatamente é uma diáspora? Para entender a literatura, primeiro a gente precisa sacar a condição humana que está por trás dela. E bem no centro disso tudo está essa palavra, diáspora. Na sua essência, diáspora é um termo sobre movimento, sobre deslocamento. Pensa assim, é sobre pessoas que deixam seu lugar de origem e se espalham pelo mundo. Elas criam comunidades em lugares novos, mas, ao mesmo tempo, mantêm uma conexão forte com a terra que ficou para trás. E aqui, a nossa descrição já entrega o ponto de partida, a República Dominicana. É daí que tudo começa. Essa é a origem, sabe? A âncora cultural de onde essa história toda se expande. E é isso que nos leva de volta para a literatura. A arte que nasce dessa experiência é única. Ela lida com umas perguntas bem complexas, sabe? Coisas como, o que é lar? Como é que as memórias da sua terra sobrevivem num país novo? Como é viver com um pé em cada mundo? É exatamente essa tensão, essa sensação de pertencer a dois lugares ao mesmo tempo que define essa literatura. Beleza! A primeira parte do quebra-cabeça, que é a experiência, a gente já entendeu. Agora vamos para a segunda, a voz. Como é que essa experiência de diáspora soa? A resposta está numa única palavra: Spanglish. Pois é. Uma coisa é a experiência, a outra é a voz. Porque essa experiência de deslocamento, ela precisa de uma linguagem que consiga capturar essa dualidade. Não adianta só descrever o sentimento de estar entre dois mundos. A própria língua precisa refletir essa realidade. E aqui tem um ponto crucial, viu? O Spanglish, na literatura, não é só aquela mistura casual de inglês e espanhol que a gente ouve no dia a dia. Não, não. É uma ferramenta literária super sofisticada. O autor usa isso de propósito, de forma intencional mesmo, para dar autenticidade para os personagens, para pegar um ritmo de fala específico e para criar um mundo que existe linguisticamente bem ali na fronteira entre duas culturas. Então, a grande sacada é essa. O Spanglish, no contexto da obra do Díaz, não é visto como uma língua quebrada, como se fosse um defeito em um dos dois idiomas. Pelo contrário, é uma fusão, uma terceira língua que nasce justamente daquela experiência de diáspora. É uma linguagem própria, superpoderosa e criativa. Bom, agora que a gente analisou as peças separadas, a experiência da diáspora de um lado e a voz do Spanglish do outro, chegou a hora de juntar tudo. Vamos ver o retrato completo que aquela nossa primeira linha de texto consegue pintar. Então bora lá. Vamos ver como essas peças se encaixam. Pensa na lógica da coisa. Primeiro tem a origem, a República Dominicana. Isso leva a uma experiência de vida, a diáspora, o deslocamento. Essa experiência, por sua vez, molda uma voz totalmente única, o Spanglish. E quando a gente junta esses três elementos, pá, a gente tem o resultado final, a literatura inconfundível do Junot Díaz. É um exemplo perfeito de como a identidade de um autor é construída. Ou seja, aquela linha simples que a gente viu lá no começo não é só um rótulo, é quase uma fórmula. É um mapa que mostra de onde essa arte vem, que tipo de vida ela explora e qual linguagem ela usa para se expressar. É a essência da identidade literária do Junot Díaz. Tudo ali, em pouquíssimas palavras. E no fim, a obra do Díaz deixa a gente com uma questão para pensar. Vindo desse espaço intermediário, desse lugar entre culturas e línguas, ela meio que desafia a gente a refletir que outras perspectivas únicas, que outras histórias incríveis só podem existir quando alguém tem a coragem de criar a partir dessa fronteira. Fica aí a reflexão.